Sabe por quê? Porque aí eu não ajo mais como se eu tivesse rabo preso. O orgulhoso, o egoísta, ele vive como se ele tivesse rabo preso, como se o tempo todo fossem descobrir quem ele realmente é. É assim que o orgulhoso vive. Ele vive se escondendo. Ele vive se maquiando. Com medo. E aí nos nossos tempos isso é cada vez mais grave. O orgulhoso, ele é um grande ansioso nos nossos tempos. Eu não tenho dúvida, sabe por quê? Porque eu vejo isso todos os dias na prática clínica. É o único fator? Claro que não. Mas, olha, quase todos os pacientes que eu atendo, que já atendi, que por algum motivo estão passando por ansiedades, há ali o elemento do orgulho. Há tantos outros elementos, tudo bem. Mas sempre há o elemento do orgulho, sempre. E em geral, esse tipo de orgulho que eu estou falando, esse tipo de vaidade, uma preocupação com a autoimagem, com a reputação. E às vezes não são pessoas más, não é? Veja, às vezes elas nem têm rabo preso de fato, mas agem como se tivesse. Por quê? Porque não tem coragem de encarar as próprias fragilidades, os próprios pecados. E mais, não tem coragem de expô-los a Deus e àqueles que amam. Para que eu seja submetido à prova do amor do outro. Sim. Aquele que me ama, aquela que me amará muito mais ou me deixará de me amar à medida em que me conhece. Eu preciso dar isto a ele, dar isto a ela. Casais. Casais hoje passam dificuldades tremendas de relacionamento justamente por isso. Porque não se conhecem. E porque não se dão a conhecer. Os cônjuges, eles já não permitem que o seu marido, que a sua esposa, eles não permitem que os conheçam. Eles não se mostram. Como se pudesse também se esconder por muito tempo, né? No final das contas é isso, porque viver em casal é isso. É que se eu não me mostro para aquele que amo, para aquela que amo, se eu não me exponho àquele que me ama, àquela que me ama, eu não darei a ele e a ela a chance de me amar. Eu não permitirei que eles me amem como eu de fato sou e que o amor deles me ajudem a ser melhor. Tudo por conta de um maldito orgulho. De um terrível orgulho. Essa é uma realidade, meus queridos. Realidade dos nossos tempos, infelizmente. Fruto do egoísmo, fruto do orgulho e por aí vai. Esta atitude contraria princípios elementares do desenvolvimento da personalidade. Ou seja, isso aqui, viver desse modo, meus queridos, viver falseando a própria vida, viver se mostrando como outra coisa e não aquilo como que de fato somos, atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha o nosso caminho de santificação, atrapalha um monte de outras coisas. Mas assim, atrapalha mesmo. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida de mentira. Como que eu vou me desenvolver, como que eu vou crescer se a vida que eu estou vivendo é uma vida mentirosa? Como que eu vou melhorar se eu não consigo encarar aquilo que em mim não está bom? Veja, eu só melhoro o que não está bom, o que precisa ser melhorado. Se eu não tenho consciência, se eu não examino a minha consciência, e mais, se eu não conto com a graça santificante, como que eu vou me desenvolver? Mas é impossível. É impossível. Há uma lei que paira por cima de toda a psicologia humana. Não se supera aquilo que não se reconhece e se aceita. Sim, uma frase de Santo Irineu de Leão, ou de, não sei, bom, tem tantos autores patrísticos a que esta frase é atribuída, mas a frase diz o seguinte: aquilo que não é assumido jamais será redimido. Aquilo que não é assumido jamais será redimido. Claro, de um primeiro ponto de vista, basta que nós olhemos para a cruz de Nosso Senhor.